porque um assunto tem dado o que falar, chamado muita atenção dentro e fora do mercado e fazendo a autopiada aqui também na hora de eu olhar a fatura do meu cartão de crédito, que é a alta do dólar da moeda americana. Com o anúncio do pacote fiscal no último mês, o dólar ultrapassou os R$6, sendo que a ideia era que baixasse, né? Enfim, mas não deu certo. E segue nesse patamar até hoje. Então, para a gente entender se R$6 o dólar é o novo normal, chega aqui Fernando Nakagawa, que já deu aquele teaserzinho antes do intervalo. E aí, é o novo normal, R$6 o dólar? Se nada mudar na história fiscal, Yuri, aí dá para dizer que sim. Mas o mundo da economia acha que a situação fiscal não ficará como está. E o Congresso, apesar dos sinais ali, os primeiros sinais terem sido negativos ou um pouco refratários ao ajuste ao pacote anunciado pela equipe econômica, a ideia do mundo da economia é que o Congresso vai aprovar algumas medidas para ajuste das contas públicas. Isso torna a situação econômica melhor, o que deve reduzir o patamar da moeda americana, ou seja, fortalecer o dólar. O fato é que, diante da desconfiança crescente com as contas públicas no Brasil e o comprometimento deste governo com o ajuste ou não das contas públicas, aconteceu isso que a gente vai ver neste gráfico, que é absolutamente terrível, porque lá no começo, lá perto do Yuri, 2020. No fim de 2019... Ainda não estávamos nem no ar, estávamos nos Exatamente, preparando para entrar no ar aqui na CNN. E naquela época, o dólar, olha, parece outro século. Custava R$3,90, R$3,85. Aí chega 2020, ele sobe ali, começa o ano já subindo, mas ele ganha força de verdade quando vem a pandemia. A pandemia bagunçou a economia de todo o planeta e, na época, ele chegou bem perto dos R$6. Mas foi assim, muito momentâneo, ali perto de 5,80, 85. E porque, afinal de contas, havia uma pandemia que ninguém sabia. Bagunçou tudo, o mundo todo. Tanto que tem uma queda bem rapidinha depois. Isso, né? Exatamente, porque a economia foi rapidamente se reencontrando. E aí o dólar voltou, mas ele voltou muito pouco, né? Porque se ele estava aqui, perto de 4, no comecinho de 2020, chega perto de 6, ele volta aqui para perto de 5. E desde então, ele oscilou até 2022 sempre em R$5. R$5, depois da pandemia, começou a ser o novo normal do dólar, infelizmente, para quem quer viajar. Aí no começo de 2022, aqui, a gente tem alguma oscilação para baixo, namora os 4,50, mas não tem muita força. E aí ele começa a oscilar mais para cima. Foi amor de carnaval, né? Foi bem no começo do ano. Foi bem no começo do ano, exatamente. E aí ele vai, assim, fica oscilando muito perto de R$5. Assim, ele até oscilou algum período aqui abaixo de 5, mas foi governo muito... Lula, né? Já, isso. Aqui, né, 2020 até fim de 22, governo Bolsonaro. Aqui vira o governo, chega o governo Lula, o marco fiscal, o arcabouço fiscal deu gás para a moeda brasileira, ou seja, o dólar caiu, chegou a operar aqui, 4,70 mais ou menos, mas desde o começo desse ano já subiu 24%, como você vê na tarja. E nas últimas semanas a alta foi mais intensa, porque até esses R$6 aqui, esse sprint, é uma questão de, tipo, sei lá, 2 meses. Que é bem o período em que Yuri Pita se programou. Eu estava contando os dias para as férias. Exatamente. Para pegar o avião. Os economistas acham, Yuri, que se não houvesse tanta incerteza fiscal, a gente estaria com o dólar mais perto de 5,50, talvez para baixo. Esse seria um patamar considerado justo. Mas, diante de tantas incertezas, a moeda sobe. Hoje até está caindo um pouquinho, mas se segura em R$6. R$6,01. Porque tem muita incerteza e aí, na dúvida, o investidor compra o que ele acha mais seguro. E num país emergente como o Brasil, ele compra a moeda dos Estados Unidos. É por isso que o dólar sobe. É igual na feira. Se tem muita gente querendo comprar tomate e tem pouco tomate sendo vendido, o preço sobe. Tem muita gente querendo comprar dólar e tem pouco dólar disponível, aí o preço sobe. A diferença é que na feira tem a hora da xepa, que o preço baixa. Aqui no dólar não tá, essa xepa não tá chegando. Justiça seja feita, tem um pouco também aí do componente da própria situação dos Estados Unidos. Sim, a questão que houve uma alta de juros ali nesse período ali
que também valorizou, né, o dólar. O dólar, sim. Mas já tem tido o efeito, já tem tido a redução dos juros lá do Fed americano, que deveria... né? Essa questão é importante porque boa parte deste começo aqui, ó, de 2024 é lá. Porque achavam que o juro ia cair 3, 4, 5 vezes neste ano. Efetivamente caiu 2 vezes. Né? Então, isso acabou ajudando o dólar a ficar forte em todo o planeta, não foi diferente aqui no Brasil. Mas esse final da reta, aí é uma coisa totalmente made in Brasil.